aqui novamente na mesma fé, no mesmo espírito. Vou tentar dessa vez passar uma palavra de fé relativamente como é que nós os cristãos devemos andar e olhar um para com o outro. Vamos abrir rapidamente o livro de Salmos, capítulos 133 e o versos 1. 133, versos 1. Assim diz a palavra do Senhor. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos também abrir bem rapidamente o livro de Eclesiastes. Eclesiastes 4 e o capítulo 9 a 10. Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que tiver só, pois caindo não haverá quem o levanta. Amados irmãos, que a paz do Senhor Deus e a compaixão de Cristo esteja entre nós, que a misericórdia e a graça de Deus abunda sobre nós, venha a ser abundante sobre as nossas vidas, e a sua graça nos alcança. Irmãos, a Bíblia diz quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Isso no livro de Salmos, capítulo 133, versículo 1. E em Eclesiastes, a Bíblia exorta os irmãos, melhor serem dois do que um. O que nós vemos hoje em dia é um pouco diferente daquilo que é a realidade cristã, realidade espiritual. Nós hoje vemos aí gentes religiosas, não espirituais. Pessoas espirituais entendem o que é do espírito. E é muito bom às vezes entendermos o que é do espírito. Irmãos, hoje nós vimos os grandes homens de Deus, alguns pastores, padres, bispos, profetas, reverendos, apóstolos a caírem e nós nos metemos a rir. Eu não sou ninguém para julgar e a tua consciência te julga, mas eu acredito que seja errado pelos meus princípios espirituais bíblicos, aquilo que a Bíblia me diz. Se o meu irmão caiu e eu estiver de pé, é para eu ajudar o irmão em oração para se erguer e continuarmos juntos na mesma caminhada. Porque a caminhada não é para mim. O que Deus me ensinou não é para mim, é para a honra e a glória dele. É para eu ajudar os outros o máximo possível de estarem melhores do que eu na caminhada, de se sentirem melhores do que eu na caminhada. Então, ao ver um irmão a cair, um pastor caiu, pecou, um homem de Deus caiu, pecou, eu não tenho que me alegrar com aquela situação que essa pessoa está a passar. Porque eu não sou carnal, eu não sou religioso, eu sou espiritual. Eu tenho que saber usar o meu joelho como a maior arma e a oração como o maior poder que eu tenho na minha vida. Em vez de apontar o dedo, falar e tudo mais aquilo, eu ajoelho e apresento o irmão. Não importa quem seja o irmão, não importa. Você é uma pessoa cristã, não importa se você conhece ou não conhece. Ouvi dizer que um pastor caiu, pai, orou, pai, peça onde tiver aquele grande homem de Deus, abençoa-lhe, perdoa, protege, porque a verdade é dita. O facto de Deus ter nos dado a possibilidade de termos uma comunhão com Ele, de ter nos cooperado conosco para nos abençoar, para nos profetizar, não significa dizer que sejamos perfeitos. Continuamos pessoas imperfeitas como qualquer um. Estamos sujeitos a falhas como qualquer um falha. Mas carregamos em nós, a diferença é que carregamos em nós um Espírito Santo. O Espírito que carregamos é o Espírito Santo. Não nos torna santo, mas o Espírito é santo. E é sempre aconselhável, é bom que nós andamos segundo ao Espírito, para não corromper esse mesmo Espírito. Mas somos vulneráveis a tudo. Portanto, não podemos nos abalar como cristão de ver o pastor pecou, caiu, não. Nós estamos aí para poder ser pilar, manter a sustentabilidade do pastor.
orar para os profetas, orar para os pastores, orar para o Papa. Uns o Papa erra, o Papa erra, o Papa errou. O que é que você tem feito para não errar como ele errou? Porque falar, apontar o dedo também é errar. E Jesus proíbe de apontarmos o dedo aos nossos irmãos. Antes de tirarmos a alguém que está no olho do teu irmão, tira a primeira entrave que está nos teus olhos. Assim diz a palavra de Deus. Jesus exorta para isso. Então, em vez de andarmos atrás dos irmãos, perseguirmos os irmãos, ou os pastores, grandes homens de Deus, porque pecou, fez e desfez, vamos fazer algo melhor. Vamos ajoelhar mais e orar por essa geração, que eu acredito ser uma geração muito forte, vai ser muito abençoada e usada por Deus, mas está a se perder, olhando muito e apontando muito o dedo para os erros dos nossos profetas do hoje. Graças a eles, a palavra chegou até a nós. Vamos respeitar, não importa a religião, porque se é espiritual não importa a religião. Se é espiritual não importa a católica, não importa evangélicas, não importa protestantes, não importa nada. Porque o corpo de Cristo não é igreja, não é algo que o homem fez com a mão. Nós somos o templo sagrado de Cristo e Cristo usa nós para alcançar o próximo. Então, o corpo somos nós, estamos divididos em toda parte, em todas as igrejas, em todos os sítios. Não quer dizer que a minha igreja vai ser salva, é a melhor de todas, não. O que faz a diferença é a forma como pensamos depois de aceitar Cristo em nossas vidas. O que faz a diferença é nós aceitarmos que Jesus Cristo reina em nós e que nós carregamos o Espírito Santo, mas continuamos a ser imperfeitos e somos falhos e pecadores. Nós temos que nos pôr sempre na posição de falhos e pecadores. Quando você pensa como cristão que sabe mais, não pensa que sabes melhor do que ninguém. Sejam o primeiro a lavar os pés. Jesus, mesmo sabendo mais do que todo mundo, lavou sempre o pé, foi sempre o mais humilhado, foi sempre o mais humilde. Se nós vamos andar segundo os passos dele, temos que ser igualzinho a ele, temos que andar conforme ele andou. Então, irmãos, não se distraiam como o mundo agora tenta fazer, nos distrair, olhando para os homens de Deus que caíram. Não pensam que eles não são homens de Deus. Nas suas caminhadas foram corrompidos pelas coisas do mundo, porque o mundo corrompe assim, e todos nós podemos ser corrompidos por alguma coisa nesse mundo, porque o mundo é mundo. Cuidado, o que você planta hoje pode colher. Então, planta coisas maravilhosas. Quando o homem de Deus caiu, planta oração, planta amor, apoio, ajuda, para que quando você tropece, também apareça alguém que pela misericórdia de Deus alcança a tua vida. Vamos ler rapidamente o livro de Marcos. Vamos ler rapidamente o livro de Marcos, capítulo 12 e o versos 31. Marcos 12, 31. Assim diz a palavra do Senhor: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Isso é amor ao próximo, orar por quem você não conhece, orar por todo mundo. Não importa a religião, não importa a cor, não importa a cultura, mas as nossas orações são para todo mundo, para os ímpios, para os não ímpios, para todo mundo, porque acima de tudo, Deus é que é Deus e nós continuamos embaixo dos céus, na terra aqui como pecadores. E a nossa maior luta não pode ser que nós sejamos os únicos salvos, nossa igreja é a única salva, mas que todo mundo alcança a salvação por intermédio das nossas orações, por intermédio do mesmo Deus que nos faz hoje em dia grandes crentes e que nos usa bastante. Então vamos alcançar os outros com nossas orações. Vamos abrir para concretizar o livro de João. O livro de João, capítulo 8, livro de João, capítulo 8 e os versos 7. Assim diz a palavra do Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, dos exércitos, maravilhoso Cristo Jesus. Aquele que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma
pedra. Irmãos, é para sabermos nós que não é pela lei. Isso foi uma lei de Moisés. Quem pecou seja apedrejado. Temos que aprender que a lei não nos salvou. Nós vivemos no tempo da graça. E o tempo da graça é amar o próximo, é não apedrejar, mas sim lavar os pés. Porque a graça nos salvou numa lei que nos condenou. Então, paz e graça, que Deus continue a nos abençoar, que Deus proteja todos nós, que as nossas igrejas, onde nós cultuamos, sejam íntegras, sejam igrejas que buscam a Cristo, que amem ao próximo e que olhem a Cristo como o caminho único, o verdadeiro e o puro. Que essa paz de Deus e essa sabedoria que Ele tem depositado para mim, esse ânimo, essa vontade de cada dia espalhar o Evangelho, Deus dê também a vocês 7 vezes mais. E que a palavra dele então seja espalhada sobre o mundo inteiro. Que nós devemos nos amar muito, muito e muito, assim como também o próximo. E amar aquele que nos odiou, que nos querem mal, e viver em harmonia, em união, para que não sejamos provados a nossa fé por falta de amor. Paz e graça, que Deus abençoe e cuidem de vocês.